Sextou na área? Bradesco Esportes FM. Seis horas e 17 minutos aqui na Bradesco Esportes FM. Estou aqui no estúdio da Bradesco, aqui no nosso Área Segunda Edição, recebendo o Nenê Bonilha, ele volante, atualmente no Corinthians, né? Ele que já teve passagens pelo Paulista, pelo Corinthians, pelo Avaí. Fez parte do elenco da equipe do Audax, que subiu para a Série A2 do Campeonato Paulista, sendo inclusive um dos melhores meio-campos aí da seleção do A2 do Paulistão. Nenê Bonilha, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui, sempre uma honra poder estar aqui. E você, agora recentemente, fez parte dessa campanha do Audax, o Audax que tentou no ano passado, infelizmente já não tinha conseguido o acesso para a Série A2, e você foi uma das peças fundamentais do Audax. Explica um pouquinho para o ouvinte que não está tão acostumado a acompanhar a Série A2, como é que foi essa campanha do Audax, a sua atuação, você que inclusive foi eleito para a seleção do A2 do Paulistão, Nenê? Eu fiquei feliz de poder ter ido para o Audax, ter ajudado o time subir para a primeira divisão, onde eu fui eleito um dos melhores da competição. Fiquei feliz, o time bom, time jovem, sim, tinha tudo para ser campeão, mas felizmente não conseguimos o acesso. Então, o objetivo foi alcançado. Saindo de campeão, indo para campeão, Augusto Zap, inclusive, também está aqui conosco. Daqui a pouquinho o Zapa vai fazer a primeira pergunta. Só abrindo espaço para mais uma, Nenê. Você saiu de um campeão da A2, que é o Audax, agora para um campeão da Libertadores, um campeão do mundo, e que está também na Copa Libertadores da América. Como é esse espírito? Já voltou a ser igual você que fez parte do Corinthians, né, até setembro de 2012, se não me engano. Depois foi pro Catando Vence, pro Avaí, e agora regressa. Já deu para se acostumar agora é um ambiente que tem Pato, Renato Augusto, Guerreiro e outros jogadores também de um elenco campeão? Chega lá é sempre assim, né? O Corinthians, um grupo campeão, um grupo muito bom de trabalhar, pessoal, gente boa. Eu procuro aprender cada vez mais lá quando eu estou com eles, Pato, enfim, com todos. E ter a oportunidade agora de ser campeão paulista, campeão Libertadores, fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso. Daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo com o Nenê Bonilha, que está aqui conosco nos estúdios, porque agora, 6 horas e 21 minutos, para você que está ligando o seu rádio agora, daqui a pouquinho às 6h30, Ana Paula Mello volta trazendo mais informações do trânsito de São Paulo. Estamos conversando com o Nenê Bonilha, volante da equipe do Corinthians. Augusto Zalpa, você que também adentrou os estúdios, espaço aberto para você conversar também com o Nenê Bonilha, Zalpa. Boa noite, Ivan Morando. Tudo bem com o senhor? Você não fala boa noite, você fica todo magoado, né? Não, eu não, eu fico feliz. Fica magoado. Boa noite, o Nenê, os ouvintes. Justamente comentando essa história você está falando da Série A2, que ajudou o Audax a subir. O campeão foi a Portuguesa, né? Que também retornou à Série A1 do Paulistão. E você, até o seu assessor aqui está comentando conosco, que você está subindo agora a Série A1 e ainda pode ser campeão paulista, né? Pelo Corinthians, né? Que situação inusitada, né, Nenê? É verdade. Antes de eu ir pro Audax, eu cheguei a jogar as 3 primeiras rodadas do Campeonato Paulista pelo Corinthians e acabei indo pro Audax, onde subimos e agora tem a oportunidade de ser campeão de novo. Chega a ser até engraçada essa situação, hein? E como é que é? Você já passou pelo Paulista, pelo Corinthians, é atleta do Corinthians, está retornando pro Corinthians, e pelo Avaí, né? É todo bem também. E como é que é disputar a Série A2 do Paulistão? Por mais que tenha, por exemplo, o Audax, ele tem uma estrutura. É um time que tem investimento de uma empresa, inclusive tem um Audax no Rio de Janeiro também, está disputando a primeira divisão do Carioca. Inclusive surpreendeu, ganhou uma partida até com o Flamengo, foi bem nesse último Carioca. Como é que é disputar uma Série A2? Foi a sua primeira disputa de Série A2, não é isso? Foi a minha primeira. É diferente, né? Acostumado a jogar Campeonato Paulista, Série A1, vai para uma A2 é totalmente diferente, né? Acho que é mais correria, mais pegada. Jogo de manhã também, no sol, isso aí acabava comigo. Mas, tirando isso, foi tranquilo. Mas tem uma adaptação justamente desse jogo que você está falando, porque lá, para os anos 60... era normal, 670 tem jogos do Paulistão pela manhã, né? Mas quando vocês vão jogar pela manhã, tem uma adaptação para isso? Uma preparação física especial para esses jogos com sol escaldante na cabeça? Então, lá no Audax nós costumávamos a treinar no horário do jogo. Quando o jogo era de manhã, nós treinávamos de manhã já para se preparar mesmo. E para mim no começo foi complicado assim, me adaptar aos horários, no modo como eles treinavam também.
Mas depois que me acostumei, deu tudo certo. E sobre essa parte do jogar de manhã, porque muita gente fala assim, não tem problema. Para quem joga às vezes domingo, 20, 30 minutos, aquele futebol de várzea é uma coisa. Mas para quem disputa profissionalmente, é outra coisa. Demorou muito essa adaptação para jogar de manhã, porque você veio da equipe do Avaí, que disputava o Campeonato Catarinense, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, e os horários são na mesma balada, né, na mesma atuada dos horários da Série A, né, 6 horas da tarde, 4:30 da tarde. Como que foi essa adaptação para já jogar de manhã? E tem muito jogo de manhã, né, principalmente de domingo, né? No começo foi um pouco difícil, até eu voltar a me adaptar a esse horário, mas depois que eu me adaptei, igual eu falei, não tive muitos problemas, não. O ruim era acordar muito cedo, né? Mas foi tranquilo depois. E agora falando um pouquinho sobre o Corinthians que amanhã tem uma grande decisão contra a equipe do Boca Juniors. Você já conversou com o elenco? Como é que tá a preparação dos jogadores do Corinthians para esse jogo? Porque conseguiu um bom resultado no domingo, mas o grande jogo, a grande... Eu ia fazer uma pergunta. Você está treinando junto com o grupo normal do Corinthians? Como é que tá? Então, ontem eu fui treinar, acabei treinando com o pessoal que fica no banco, uns que não montam o jogo. Acabei treinando, sim. Agora decidi se eu me reintegro normalmente, mas acho que é melhor esperar acabar o Campeonato Paulista para ver certinho como que vai fazer. Mas eu treinei, sim. E essa pergunta até que o Ivan Bruno te fez em cima, como é que tá a expectativa lá no Corinthians para uma decisão, né, contra o Boca Juniors? Eu conversei com o Alessandro, inclusive hoje, a gente comentou sobre o jogo, eles estão confiantes, sabendo que o Boca tem uma vantagem, querendo ou não, mas ali vai ser jogo de paciência. O Boca vai vir fechado para tentar segurar o resultado e o Corinthians não pode se desesperar, né? Tem que ir com calma até achar um gol. E tem uma conversa já em cima em relação ao Riquelme, porque o Riquelme volta para esse jogo, né? Ele foi até poupado do primeiro jogo lá na Bombonera, justamente que não estava muito bem fisicamente. Inclusive hoje o Boca Juniors chegou, foi o único atleta que conversou com a imprensa foi o Riquelme. Claro, isso vai mudar demais o jeito de jogar do Boca. E assim, até o Corinthians vai ter que ter uma paciência muito grande para esse jogo, né? Porque o jogo vai ser muito mais que iniciado, muito mais trabalhado. O Riquelme sabe muito bem explorar essa história da experiência dele na Libertadores. Tem uma conversa lá no Corinthians com relação ao que o Riquelme vai estar em campo? Creio que todos sabem do potencial do Riquelme, como eles jogam, então acho que todos já estão meio que sobre aviso para tomar cuidado, enfim, ter um cuidado especial com ele. Mas na minha opinião, acho que eles vão vir mais fechado, vai querer sair de contra-ataque. Então, não vai ter... Se o Corinthians achar um gol, não vai ter muita dificuldade, não. Mas tem que ir com paciência. Você conquistou o título do Campeonato Brasileiro com o Corinthians em 2011. E para o ouvinte, para o corintiano entender melhor, como é que está a situação do seu contrato agora, Nenê, com o Corinthians? Eu tenho um contrato até final de 2015. 2015, você chegou já a conversar com o Tite sobre né, porque ainda tem algumas vagas remanescentes da Libertadores referente à saída e entrada de alguns jogadores. Tem um que pode até sair, né? Exatamente, Jorge Henrique, né? É nesse ponto que eu quero entrar. Você chegou a conversar com o Tite sobre isso da Libertadores ou ainda não? Tá voltando agora, primeiro readequar o grupo, né, fazer parte do elenco de novo. Como que tá esse pensamento pro Corinthians no futuro? Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele especificamente sobre isso. Mas o meu objetivo agora é voltar, se reintegrar ao grupo, fazer meu trabalho, procurar oportunidade. Trabalhar ao máximo, porque creio que trabalhando as coisas acontecem. E tem muitos jogadores, Alpa, você até que teve a oportunidade de entrevistar muito ele no Sul, Tite, né, treinador do Grêmio, treinador do Inter, passou pelo Palmeiras, agora fazendo um trabalho brilhante no Corinthians. E todos os jogadores têm um carinho muito grande pelo Tite, né? É muito difícil você ouvir algum jogador que fala mal do treinador. Para você, Nenê, você que atua, você que agora tá de volta, ouvindo os conselhos do técnico Tite, como que é esse dia a dia com o Tite no Corinthians? Eu acho ele um muito bom treinador, pessoa do bem, gente boa, sempre procura orientar o que precisa acertar. E eu creio que tem muito que aprender com ele ainda, com todos que estão lá, só tem que agradecer. E você que veio num olho de furacão, né, Salva? Porque ele chegou na segunda-feira e na sexta-feira foi a grande bomba da saída do Jorge Henrique. Afastamento, né? Exatamente, o afastamento do Jorge Henrique.
Teve alguma conversa nesse seu retorno na segunda-feira ou não? A conversa foi mais voltada para o Santos mesmo, a vitória no Campeonato Paulista. Tem ainda algum resquício sobre essa situação com o Jorge Henrique? Eu não, particularmente não fiquei sabendo de conversa nenhuma com ele, assim, até a mim não chegou nada. Acho que o pensamento do pessoal lá é mais contra o jogo contra o Boca de amanhã, e depois contra o Santos, então acho que isso aí é deles lá, acho que os jogadores não estão se envolvendo muito não. Salpa? Você falou o Van Brando comentou sobre o Tite, que é incontestável, todo mundo conhece bem o Tite, sabe, muito elogiado, foi até questionado, até apontado como possível substituto do Mano Menezes na seleção brasileira. Mas eu queria saber como é que foi trabalhar com o Fernando Diniz, que foi teu treinador no Audax. Então, eu já tinha trabalhado com ele no Paulista, foi o meu primeiro treinador no profissional, onde eu aprendi muito, devo muita coisa a ele. E vai ser, pra mim, vai ser um grande treinador no futuro. Tem tudo pra chegar em um time grande. E, como eu falei, devo muita coisa pra ele. Agradeço muito pelas oportunidades que ele me deu, pelo que me ensinou. E é isso. Eu só vou pedir um espacinho pro Zap e também pro Nenê. Pra você que está ligando o rádio agora, estamos conversando com o Nenê Bonilha, ele que é volante da equipe do Corinthians, para agora atualizar as informações do trânsito em São Paulo. 6h31 e depois das informações do trânsito com Ana Paula Mello, retomando o bate-papo com o Nenê Bonilha e agora falando sobre seleção brasileira. A gente até comentava aqui um pouquinho off, né, Zalpa? Nenê, você achou que faltou um jogador aí nessa convocação do Felipão, né? Eu achei que faltou o Ronaldinho Gaúcho, que um jogador de peso não pode faltar assim na seleção, não. Eu tenho um discurso que até o Zalpa brincou, que é o discurso alugado. É um discurso do Sérgio Patrick, mas é o meu discurso. Eu acho que é assim, Não é teu não, esse discurso é alugado. Não, é sério. Eu tenho um pensamento assim, quem que eu gostaria de ver no meu time do coração? E aí você pega a camisa 10, com todo o respeito ao Jadson, que tá jogando muito bem no São Paulo, mas entre o Jadson e o Ronaldinho Gaúcho, quem vive o melhor momento? Quem é o cara que desequilibra? Quem é o cara que fala assim, bota a bola no meu peito, eu boto ela pra jogar? É o Ronaldinho, né, Nenê? Eu concordo. O Jadson vive um bom momento também, mas acho que o Ronaldinho tá numa fase melhor junto com o Atlético Mineiro. E se eu fosse Felipão, eu teria convocado ele. E aí, Augusto Zapa, 2 contra 1. O senhor tem o seu direito de resposta, Augusto Zapa. Usei o seu nome, prefiro a resposta. Minha colocação do Ronaldinho, eu acho que não... A minha única... 3-1. Coisa contra a seleção, acho que eu fico na dúvida entre ter Damião e Hulk na seleção brasileira. Claro, talvez também falta de opção no ataque. Mas eu acho que ele fez muito certo não ter chamado nem o Ronaldinho, nem o Kaká. São dois atletas que não estão jogando bem faz um bom tempo na seleção brasileira. Ronaldinho foi muito bem na Copa 2002, ponto. Kaká jogou bem a Copa 2006, ponto. Desde que ele saiu do Milan, foi pro Real Madrid, claro, teve lesões, acho ainda que sofre com essas lesões, vira e mexe, é questionado sobre isso, mas eu acho que não merece também a seleção brasileira. Aí vem a história do Ronaldinho Gaúcho, claro, está jogando muito bem no Atlético, está, mas ele também tem um time jogando junto com ele, aí eu já acho que deveria ter sido feito um teste antes da Copa das Confederações, com ele, com o Bernard, com o Jô ou com o Diego Tardelli. Uma partida assim, eu já sou assim, a favorável de atletas que jogam juntos e se encaixam muito bem no time, jogarem juntos, por exemplo, Paulinho e Ralf, jogarem juntos no meio. É tanto conversado, é tanto discutido, é tanto colocado no ponto que a seleção brasileira não tem tempo para treinar, então pega atletas e posições que sabem, se conhecem muito bem. Eu tive um discurso, não sei até se o Nenê, por viver o Corinthians, ele representa. O Pelé, ele falou uma coisa que para ele seria o melhor elenco do Brasil, o Corinthians, com mais alguns outros jogadores. Eu discordo do Pelé só no ponto de vista de que o Corinthians não é o melhor elenco do Brasil. Ele tem um grande time, mas para mim o Atlético hoje é o que joga o melhor futebol. Só que eu parto de um discurso, poderia pegar um Bernard, Ronaldinho Gaúcho e Jô do Atlético Mineiro, Paulinho e Ralf do Corinthians. O Pato, eu ainda acho que ele não vingou ainda com o Corinthians. E no Corinthians ainda, ele tá naquela dúvida ali, é banco ainda no Corinthians, né? E pra você, Nenê, você que treinou já com o Corinthians no início do Campeonato Paulista, tá de volta agora. Você acha que além do Paulinho, outros jogadores mereciam chance nessa convocação da seleção? Comentaram do Ralf e Paulinho, acho que o Ralf também merecia, como já foi pra seleção junto com o Paulinho. Acho que o Ralf seria, assim, a minha maior vontade de ver o Ralf na seleção. O Cássio também, mas
prejudicou foi um pouco das lesões, mas eu acho que o Ralf teria que ir com o Paulinho também. Pintou na área? Bradesco Esportes FM. 6h38, e aqui enquanto estávamos no intervalo falando mais sobre seleção brasileira, sobre postura tática, e nós, lógico, elogiando bastante o futebol do Neymar. Você como volante, Nenê, você vê às vezes alguns meias, lógico, esses já não estão no Brasil como você está agora, mas Oscar, o Lucas, falando do futebol brasileiro, Bernard, Neymar, até do próprio Corinthians, o Paulinho é um volante que aparece às vezes como homem surpresa. Como que você vê você como marcador, cara? Marcar uns caras desses, você olha às vezes na TV, ou às vezes no próprio jogo você fala assim, rapaz do céu, o cara tá vindo e o cara é aquele cara que desce pra esquerda, desce pra direita. Crescendo. Exatamente. Como é que é, cara, marcar uns caras rápidos desse, e não só rápidos, mas também bastante talentosos, Nenê? É complicado marcar jogadores rápidos assim e habilidosos, né? Sempre vem pra cima, balançando, eu procuro não dar o bote, eu vou afastando até chegar algum companheiro pra ajudar. Porque se errar o bote, passa vergonha, né? Então, eu só cerco e espero alguém chegar. Agora falando, eu vou te deixar numa saia justa, não tem como, né? Mas hoje temos um jogo de Libertadores e é o rival do Corinthians, Palmeiras e Tijuana. Lógico, vai ter aquela coisa do comentário, do torcedor, não, tem que torcer pro Palmeiras ganhar, mas analisando friamente, você acha que hoje Palmeiras e Tijuana, quem que passaria? Seria interessante ver quem numa possível semifinal. Lógico, o Corinthians tem que passar primeiro pelo Boca, depois pelo Vélez ou Nils e depois chegar numa semifinal. Mas você gostaria de ver quem? Palmeiras ou Tijuana numa possível semifinal, né? Não, o jogo pra mim tá muito mais favorável pro Palmeiras, jogando em casa com essa torcida. O time do Tijuana também, na minha opinião, é um time limitado. Limitadíssimo, né? O Palmeiras tem suas limitações também, mas acho que tem muito mais conjunto que o Tijuana, então acho que tem tudo pra ganhar esse jogo aí. E um gramado de verdade, né? É um gramado mesmo, né? O senhor olhou com uma cara assim meio irônica. Eu quero até saber a opinião do senhor daqui a pouquinho, porque agora vamos com o trânsito. 6h41. Augusto Zalpo, o senhor estava olhando com uma cara assim meio tipo, Não tava falando que era irônico, tava fazendo justamente esse adendo que o Tijuana não joga nada também? Eu acho um time bem meia boca. Sim, não querendo fazer trocadilho com o jogo de amanhã, mas acho um time bem meia boca. O time que se apega quando joga em casa, tá vendo? Tinha vencido todas as suas partidas em casa, num gramado artificial, que consegue ser pior que um playball que a gente joga da vida aí, que é horrível aquele gramado, foi todo dito até, os próprios jogadores do Palmeiras falaram sobre isso. Todos os treinos que fizeram antes, lá no campo do Nacional, que fica do outro lado, para quem não conhece, que o Nacional fica ali na Marquês de São Vicente, né? Isso. E fica ali na região oeste de São Paulo, que fica do outro lado da rua. Grande Nassa, da Comendador Souza. Exatamente. Respeita Treinou ali, mas chegou e falou que o campo era, do lado do Tijuana, era algo muito pior. Que a bola quicava. Então, é um time que se apegou a isso. Tanto que chegou aqui e tomou 3-0 do Corinthians e não fez nada. Exatamente. Aliás, Nenê, pro jogador, muita gente fala, não, é normal, porque é aquilo que a gente fala, jogar meia hora na quadra society, jogar meia hora no campo é uma coisa, jogar sempre é outra. Dizem que a bola fica mais rápida. Você que já tem a experiência de jogar em campo e também de jogar no society, existe mesmo essa diferença? Dá para se adaptar rápido? Ou é um negócio que leva às vezes alguns dias para se adaptar ao estilo de futebol da grama sintética? É difícil, se não tá acostumado até se adaptar demora um pouco. Que nem você vai jogar na quarta-feira e treina só segunda, é complicado. A bola fica mais rápida, quica mais, então... Tem a questão da chuteira também, né? Chuteira, às vezes alguns jogam com tênis society em vez de jogar com chuteira de trava. Então é bem complicado mesmo. O único, tem um treino do Palmeiras, vi até uma matéria aqui da TV Bandeirantes, que é do Grupo Bandeirantes, o único, se não me engano, o único atleta que treinou de tênis society que não foi para campo, foi o Léo Gago, que não está inscrito na Libertadores porque atuou pelo Grêmio. E o resto tudo jogando com chuteiras normais. Não, e aliás, pelo menos onde eu jogava no society, algumas gramas sintéticas você não pode jogar com chuteira de trava. Você tem que jogar com aquela de chuteirinha trava de borracha. E isso dá uma atrapalhada pro jogador, porque a bola quica muito rápida para vocês dominarem, deve ser um
Problemaço, né, Nenê? Você acaba esperando a bola no pé, a bola vem no peito, né? Então acaba prejudicando bastante. E inclusive chuteira, acostumado a jogar com chuteira de trava, tem que colocar um outro tipo de chuteira com outra trava. Então isso complica bastante mesmo. E agora falando um pouquinho sobre a próxima rodada. Corinthians passa amanhã pelo Boca e o Palmeiras passa hoje pelo Tijuana. Aí o Corinthians tem um jogo duro contra o Vélez, que querendo ou não quase eliminou o Santos no ano passado, né? Teve que levar a partida para os pênaltis aqui na Vila. E o Palmeiras encara o Atlético Mineiro. E aí, se o Corinthians passa, digamos assim, qual adversário você queria pegar? Assim, o Palmeiras, que é uma equipe que, lógico, no aspecto é mais limitado em relação ao Atlético, mas é o grande rival, ou o Atlético Mineiro, que se não é o grande rival, que já eliminou o Corinthians 2 vezes, é aquela equipe que o Brasil todo está adorando ver o futebol. Como é que você vê esse ponto, Nenê? Não, os dois times estão bem montados, mas na minha opinião o time do Atlético está muito melhor que o do Palmeiras. Vendo por esse lado de poder escolher, eu preferia o Palmeiras, que não tem um time tão qualificado igual o do Atlético. Se pudesse escolher, mas passando pelo Boca e pelo Vélez, o que vier tá bom. É verdade, até porque passar pelo Boca e pelo Vélez, né, Zalpa, também. Zalpa, espaço aberto para você, Augusto. São dois times fortíssimos, né, Bruno? Acho que o Vélez também não é dessa temporada que tá vindo. Como você mesmo falou, quase eliminou o Santos no ano passado. Teve um atleta que saiu e foi para o Corinthians, e hoje está no Boca Juniors. Sim. Então é um time que está muito bem montado. E, olha, eu não sei se dá para ficar... Essa hora que chega aquele momento, não dá para ficar escolhendo, não, Bruno. Não dá para ficar escolhendo. A única coisa que dá para escolher, acho que nesse momento, é pensar naquela coisa. Jogar, como o Palmeiras já jogou Tijuana, uma viagem muito longa, ou jogar na altitude, isso que é a única coisa que tem que mais se preocupar. Agora são essas viagens longas, altitude, não mais também agora na qualidade técnica de clubes, né? E agora voltando um pouquinho ao assunto Corinthians, e já pensando no Campeonato Brasileiro, né? Teremos aí as 4 primeiras rodadas, né? O campeonato dá a parada de um mês e depois volta. E o Corinthians tem na posição de volante vários jogadores. Tem o Ralf, tem o Paulinho, tem o Guilherme, tem o Edenilson, que é lateral, mas ele joga bem como volante. Como que você se vê para tentar ganhar a posição? Você veio agora, foi eleito o melhor meio-campista, mesmo sendo segundo volante, mas o melhor meio-campista da Série A2. Mas como que você vê essa competição? Que é uma competição saudável, mas querendo ou não, uma competição, né, Nenê? Igual eu falei, acho que a posição você ganha nos treinos, né? Então, voltando a treinar, vou me dedicar ao máximo, como fiz em todos os lugares que passei. E ter a oportunidade de novo. Procurar, como eu falei, aproveitar ao máximo, aprender com cada um deles. E se tiver a oportunidade, agarrá-la com a maior força de vontade possível. Tem a questão também, né, você falou que vai ser 4 rodadas, né? Sim. Mas só que jogadores como o Paulinho, Neymar, Fred, vão se apresentar antes, vão verdade, perder. eles ficam 3 rodadas fora, Se eu não me engano, acho que se bobear, não jogam nem a primeira rodada, porque ainda vai estar próximo o Corinthians passar pelo Boca, vai ter outros episódios, vai ter outras partidas pela frente das Libertadores. Até com o Roberto de Andrade. Exatamente. Eu acho que aí tem mais uma questão que pro Nenê é excelente, assim, mais uma chance que ele ganha, que provavelmente muitos jogadores que hoje é o grande time titular do Corinthians vão estar sendo poupados ou vão estar na seleção. Então principalmente o Paulinho, abre uma vaga no meio pro Nenê. Então acho que vários clubes que vão ceder atletas para a seleção brasileira vão estar desfalcados nas primeiras rodadas do Brasileirão. É verdade, 3 rodadas do Brasileiro, mais um mês, né, Nenê? Aí mostrando do trabalho. Eu não duvido nada que o Corinthians jogue com vários atletas nas 4 primeiras rodadas, viu? Depende se avançar da Libertadores. Exatamente. É verdade, né, Nenê? Avançando para a Libertadores, pensando, lógico, pelo lado bom, você que defende o clube que vai estar na Libertadores, até também eleva a sua carreira, mas também pensando nesse aspecto, como bem lembrou o Zalpa, né? Da chance que você pode ter de atuar num campeonato brasileiro. Lembrando que o Tite fez isso bastante no ano passado, né? Ele fez isso também no Paulistão desse ano, né? Sim, no início, né? Deixou oportunidade para os que não estavam jogando. E é igual você falou, pode ter a oportunidade de jogar nas primeiras rodadas brasileiras. E se tiver a oportunidade, aproveitar o máximo possível. A seleção se apresenta no dia 27, é isso, né? 7 de maio. Então, aí a primeira rodada do brasileiro é dia 25.
Começa dia Verdade. 25, dia 25, 26. Então ele tá em cima. E dia 25, cai no fim de semana, pode correr o risco da segunda rodada ser postergado. Atletas que estão, por exemplo, o Danilo também tá tendo uma fadiga muscular. Ele quase não jogou. Ele era para não ter jogado a primeira partida contra o Santos. Desculpa, não era para ter jogado a partida contra o São Paulo, desculpa. Contra o São Paulo, mas teve aquele episódio do Jorge Henrique, que ele ia ser o titular, e o Danilo ia ser poupado por causa dessa fadiga muscular, então, aceitou aquele... Todo mundo já sabe, o Danilo foi pro jogo. Então, acredito eu que tem atletas aí, né, por mais que não sejam convocados, vão ser poupados, né, Evan Bruno? Não, sem dúvida. Para você que está ligando o rádio agora, nos 94.1 da Bradesco Esportes FM, estamos conversando com o Nenê Bonilha, ele que é volante da equipe do Corinthians, jogou nesse ano na Série A2 do Paulistão pelo Audax que está na principal divisão do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta. Geralmente, os jogadores das posições, eles têm os ídolos, né? E o Nenê, como é volante, eu vou perguntar se algum volante que ele tem como inspiração ou também algum meio-campista. Porque agora, 6 horas e 49 minutos, vai girar o reloginho para 6 horas e 50 minutos. Hora de atualizar o trânsito na cidade de São Paulo. Exatamente, Ana Paula Mello. Muito obrigado trazendo as informações, Ana Paula Mello, que amanhã também vai passar informações do Pacaembu, porque amanhã o Pacaembu novamente vai estar lotado, 2 grandes finais no Paulo Machado de Carvalho. 6h51, eu comentava com o Nenê e também com o Zalpa, que geralmente os jogadores, dependendo das suas posições, eles têm alguns ídolos, né? E você, como volante, deve ter também aquele jogador que te inspirou para jogar na posição, ou até no próprio meio de campo. Existe isso, Nenê? Tem um jogador que você se espelha? Eu tenho exemplos perto de mim, né? Que eu vejo o Paulinho, que joga na minha posição, e hoje, que pra mim é o melhor da posição no Brasil. E gosto bastante do Danilo também, meia do Corinthians, que pra mim eu procuro me espelhar bastante nos dois. O Danilo, aliás, né, Zalpa, tem um ponto interessante, porque todo mundo fala assim, o Danilo é muito lento. Eu já, desde a época do São Paulo, eu falo assim, o Danilo não é lento. O Danilo é um jogador que ele analisa o jogo. Ele lembra, não sei se o Zalpa pode até me corrigir se eu estiver errado, um Zinho, um Ricardinho na época do Corinthians, aquele cara que pega. O jogo tá quente, o jogo tá tenso, ele para a bola. Contra o Santos, ano passado, foi assim. O jogo tava tenso, nervoso, o Neymar começando a partir no ataque. Um domínio na bola, ele tocou com a perna direita, com a esquerda bateu, gol, empatou, acabou o jogo. Você se espelha nesse lado do Danilo em conseguir esfriar a partida? Ele é muito inteligente, ele sabe ler a jogada antes dela acontecer. Igual você falou, o jogo importante contra o Boca amanhã. Pegado, ele esfria o jogo, sabe cadenciar, sabe, entendeu? Levar o time pra frente a hora que precisa. E o Paulinho, me espelho nele no estilo de jogar que é meio que parecido com o meu. Então, isso aí que me faz querer aprender mais com eles dia a dia. Então você é mais um volante assim de saída, porque tem o Ralf é aquele popular cão de guarda, ele fica ali protegendo a defesa, o popular cabeça de área, e o Paulinho é um jogador mais de saída, parece como um homem surpresa, aliás, o que jogou no domingo parecia um meia, né, atacante. Então você se espelha mais nesse ângulo de sair melhor com a bola e trabalhar já pro campo de ataque. Sou um segundo volante que sai mais pro jogo. Não igual o Ralf que marca bem, assim, marca bastante. E aí, Zalpa, eu não sei, mas deve dar um trabalho. Imagina o Nenê, o Paulinho, porque é um cara que tem que descer junto com a equipe, mas tem que voltar também, porque às vezes, sei lá, o Guerreiro, lógico, todo mundo no Corinthians marca, mas eles marcam, sei lá, até a linha intermediária do meio de campo, né? Até a gente no grande círculo. Depois eles não voltam lá pra zaga pra marcar. Quem volta muito é o Jorge Henrique, quem volta bastante é o próprio Danilo. O Danilo às vezes volta até uma linha de meio de campo, mas vocês não. Você às vezes tem que ajudar até próximo da grande área. Rapaz, como é que é a preparação física pra vocês? Não esforça muito, pô, tem que ir, voltar, desce pra armar, pensar no jogo, volta pra marcar, cobre o zagueiro, o lateral que tá descendo. Como é que é essa loucura toda no jogo? Tem que ter fôlego, né? Pra ir pro ataque, voltar pra marcar. Mas é igual que eu falo quando você tem uma dupla de volante entrosado, que nem o Ralf e o Paulinho. Quando o Paulinho desce, o Ralf acaba cobrindo até esperar ele voltar, mas tem que ter fôlego pra aguentar, viu? E o time do Tite é uma coisa de uma postura tática exemplar, né? Desce um lateral, fica um meia, fica um ala, fica um volante. E tem sempre essa postura de marcação, né? Vocês têm sempre que ouvir muito o Tite falar. Desce um, sobra outro. E nessa você tem que ter não só
um ouvido muito bom para ouvir o Tite, mas também uma visão tática de jogo, entender o que o Tite quer passar em campo, né, Nenê? Mas esse negócio de marcação já começa nos treinos. Ele é muito exigente na marcação. Você pode até ver nos jogos o tanto que o Sheik e o próprio Jorge acompanham os laterais até a linha de fundo, é impressionante. E isso fica muito fácil para nós meias, sair pro jogo até se Foi por isso recompor até que na o Paulinho zaga. jogou tão solto, né? Porque ele botou ali no primeiro jogo contra o Santos, estava o Gil e o Paulo André na zaga, os laterais Alessandro e o Fábio Santos estavam totalmente fechados a zaga ali, junto com o Ralf. Então o que acontecia? Liberou o Paulinho. E até uma coisa falando do Danilo, acho que é impressionante, uma coisa que eu não vi alguém falar, comentar, posso até estar falando bobagem. É impressionante como o Danilo sempre acredita na bola, a última bola, né? É verdade. Foi ele aquele passe que se deu o primeiro gol do Paulinho, que ele dá o toquezinho deitado, e um lance semelhante que já tinha acontecido no gol do Guerreiro, né? Do Mundial, que ele dá o Sim. toque ali de calcanhar. O gol do Boca, contra o Emerson Sheik, ele é o cara que mete o calcanharzão na bola ali no lance que São uma caras bola que perdida. ele sempre tá ali acreditando até na última bola. E isso no Corinthians tem muito disso, né, Nenê? O torcedor do Corinthians, às vezes o Corinthians pode não jogar uma boa partida, mas é o que o Zalpa falou, acreditar na última bola, acreditar na última jogada. Para fechar da minha parte, não sei se o Zalpa tem mais perguntas, eu queria fazer duas. A primeira, essa importância da torcida. O time tem raça, o time tem vontade, mas vive uma lua de mel. Você, quando entra no Pacaembu, vê aquele Pacaembu lotado, dá um ânimo a mais? Como que aquela torcida te empolga? Porque às vezes, dependendo do jogador, ela empolga num aspecto diferente, né, Nenê? Quando eu entro, chega a arrepiar, cara. Ver aquela torcida estendendo a bandeira, gritando, apoiando o time. É um calor a mais. Acho que é o 13º jogador, assim, 12º, que apoia muito, cara. Mesmo perdendo, tá lá gritando, então isso ajuda muito. E amanhã vai ser fundamental. Zalpa? Justamente isso que eu ia te perguntar agora como é que foi? Eu queria saber como é que foi teu primeiro jogo no Corinthians. Justamente essa emoção O primeiro jogo foi no Pacaembu ou foi fora, no Eu Corinthians? fui em 2011 contra o Santo André, Aonde? lá no estádio de Santo André. E teu primeiro jogo do Corinthians no Pacaembu foi? Putz, Não lembra quando foi? não vou lembrar de cabeça. Vou falar desse ano, que foi contra a Ponte Preta. Que a hora que eu entrei lá também fiquei emocionado de ver a A torcida. torcida tá pouco empolgada, né? Campeão do mundo, né? Exatamente, né, No momento, mesmo tomando o gol, ela não parava de gritar, de incentivar. E é uma emoção muito grande, cara. Ver aquela torcida chega a arrepiar, de verdade. E para fechar, 6h57 também, desde já agradecendo, Nenê, a paciência também aqui, de ter ficado conosco aqui nessa 1 hora de nossa área, segunda edição. Qual o seu palpite para amanhã? Corinthians e Boca Juniors? 2-0 Corinthians. Arrisca os autores dos gols? Guerreiro e Paulinho. E agora, pro ouvinte que amanhã vai estar ligado, faça um convite então, Nenê Bonilha, aos ouvintes que amanhã estarão ligados aqui na Bradesco Esportes FM para Corinthians e Boca Juniors, Nenê. Espero que vocês possam acompanhar o jogo do Corinthians e poder torcer pro Corinthians aí. Valeu. Grande abraço, Nenê, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, sempre espaço aberto aqui na programação da Bradesco Esportes FM. Boa sorte no Corinthians, aí no decorrer do contrato, você que tem contrato até 2014. E também tomara que o Corinthians tenha boa sorte e vença amanhã o Boca, Nenê. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade aí mais uma vez. Obrigado. Zalpa, também valeu, obrigado por estar aqui. Geralmente o Zalpa não está aqui conosco na nossa segunda edição e hoje, nesse bate-papo muito legal, esteve aqui também com a gente. Valeu, Zalpa. Muito obrigado e boa sorte agora no retorno ao Corinthians, né? E parabéns pelo acesso com o Audax. Obrigado, Zal. Sempre um prazer poder falar com vocês. Daí, Nenê Bonilha, conversamos com o volante do Corinthians. Boa sorte aos alvinegros amanhã. E agora nós fechamos a nossa área segunda edição, desejando um grande abraço a todos. Vocês ficam agora com a transmissão do Rio de Janeiro, é o Novo Basquete Brasil com São José e Flamengo. E logo depois a gente volta com a transmissão de Palmeiras e Tijuana. Abraço a todos, tchau.